Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou responder perguntas sobre depressão. Semana passada eu pedi para que vocês fizessem perguntas sobre o tema e muitas pessoas participaram. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. E agora nesse vídeo eu vou responder algumas questões. Não dá para responder tudo porque foram muitas perguntas, tá ok? Se você, eu até esqueci, se você tiver alguma outra pergunta que não foi feita aqui no vídeo, coloca aqui embaixo no comentário que eu vou ficar muito feliz em responder. Então a primeira pergunta é da Valéria. Eu tô falando o primeiro nome porque essas perguntas foram feitas na página pública do Facebook, tá? Do Diário da Autoestima. Então a Valéria pergunta por quanto tempo pode durar uma depressão. Bom, Valéria, obrigada por participar. Não tem um tempo estipulado, né? Quanto tempo pode durar uma depressão? Depende. Geralmente, quando a pessoa chega no consultório, dificilmente é o primeiro episódio depressivo. Porque a pessoa ela vai procurar ajuda depois, provavelmente, quando está tendo a segundo, o terceiro episódio depressivo. Porque no primeiro episódio, às vezes a pessoa nem sabe que está passando por uma depressão. Principalmente se for uma depressão leve. Então, dizem, né, as pesquisas que um primeiro episódio pode durar em torno de 6 meses, então ser autolimitado. Mas isso não é regra, depende, cada caso é um caso. Segunda pergunta, quais são os sintomas? Os sintomas eu vou colocar aqui na tela, tá? Agora não sei onde que eu vou colocar, se é direita ou esquerda, vai depender aqui. Eu vou colocar aqui. Então você pode ter cansaço crônico, alteração do humor, né? Humor depressivo, humor irritadiço, apatia, insônia ou hipersonolência. Então varia do tipo de depressão que a pessoa tem. Tem pessoas que ficam com insônia, tem pessoas que dormem muito, passam a dormir mais do que o comum. Tem pessoas que inibem o apetite, outras passam a comer mais. Então depende, ideias, cunho pessimista do pensamento, ideias de morte, desesperança, sentimento de inutilidade. Então os sintomas variam bastante, mas a pessoa precisa ter esses sintomas de pelo menos que eles sejam contínuos, por mais de 2 semanas e que tragam prejuízo para a pessoa. Porque senão a gente pode confundir com tristeza, por exemplo, ou com uma fase que a pessoa esteja enfrentando. Vou dar um exemplo para vocês. Término de um relacionamento. Dificilmente quando você termina um relacionamento você vai ficar feliz. Então você passa por aquele luto do relacionamento. E isso não significa que você esteja depressiva. Que mais? Morte de um ente querido. Quem que não vai enfrentar esse luto e com humor depressivo, né? Humor depressivo. Não necessariamente a pessoa vai desenvolver um transtorno depressivo. Então, cada caso é um caso também. 3. Da Letícia, pergunta da Letícia. Situações mal resolvidas, muitas dificuldades na vida em todas as áreas, mortes de pessoas queridas, pode causar depressão e ansiedade? Pode, Letícia, pode sim. Pode agravar um quadro que a pessoa já esteja, vamos supor que a pessoa já esteja com depressão e agravar esse quadro. A pessoa pode desenvolver, se ela tiver uma predisposição, ela pode sim desenvolver um quadro depressivo em decorrência a isso, mas antes de você já fechar o diagnóstico, faça uma avaliação. Eu venho na minha mente agora um exemplo que eu atendi de uma moça, mas isso faz muitos anos. Ela tinha perdido um parente muito próximo de acidente de carro. Quando ela foi para o pronto-socorro, foi prescrito um antidepressivo para ela. Ela estava em estado de choque, ela tinha perdido uma pessoa muito próxima. Então não era uma depressão, até porque o antidepressivo ele demora um tempo para fazer efeito. Na minha opinião, não seria uma medicação mais indicada para aquela situação. Então sim, uma situação mal resolvida, um estresse que você esteja enfrentando, uma morte de uma pessoa pode impactar sim negativamente no seu humor. Então se você tiver depressão, você pode agravar o seu quadro depressivo, isso ser um início de um quadro depressivo. Há algum prejuízo, quarta pergunta, há algum prejuízo no tratamento para sair de depressão, fingir para os outros que está tudo bem? Eu achei, a pessoa que fez essa pergunta, não vou citar o nome aqui agora, mas eu achei interessante essa colocação.
Às vezes foi uma defesa que essa pessoa adotou para que as pessoas não fiquem interferindo muito, porque é chato, porque muitas vezes você vai falar que está com depressão, as pessoas falam, Mas como assim depressão? Depressão é frescura, depressão, é falta de Deus no coração, é falta de atividade, de ocupação, de um hobby. nossa, seria tão bom se fosse só isso, né? Não que eu não fale que a pessoa, que ela buscando Deus não seja bom para ela. É muito bom ter uma fé, é muito bom ter um hobby, é muito bom ter uma atividade. Mas o transtorno depressivo, a doença depressão vai além disso. Então, às vezes quando a pessoa ela comenta com outras pessoas que faz tratamento para depressão, as pessoas interferem. E essa interferência pode prejudicar pode trazer um impacto negativo para a pessoa. Já tive casos de pacientes que abandonaram o tratamento porque não tinham apoio familiar, por exemplo. Principalmente quando envolve medicação, que as pessoas falam Fala assim, não faça isso não, pra que você vai se dopar? não, remédio não é para dopar, tá? Então assim, é um tratamento. Mas eu acredito que seja uma estratégia. Então há uma coisa há um prejuízo em relação a isso? Seria um prejuízo se você tivesse negação de depressão. Mas pelo comentário aqui, pela pergunta, não me parece ser uma negação, parece ser mais uma defesa. Então eu não vejo um prejuízo nisso. 5. Por que as pessoas que fazem tratamento de depressão posteriormente não são as mesmas pessoas? Essa pergunta, ela é até um pouco complexa para responder, porque assim, eu não acho que a pessoa muda. Pelo contrário, ela resgata ela mesma depois de um tratamento. Quando você tem depressão, você não tem depressão de um dia para o outro. Então, muitas vezes, esse quadro depressivo, ele é descoberto, ele é diagnosticado bem depois. Então, a pessoa já vem apresentando uma alteração comportamental por muito tempo. E colocar assim, todas as pessoas apresentam, por que elas mudam, é generalizar. Não é assim. Talvez essa pessoa que fez a pergunta, ela tenha essa experiência de algumas pessoas que tiveram depressão em sua volta e ela acredita que essa pessoa mudou. Mas aí eu deixo uma pergunta, será que essa pessoa mudou mesmo ou ela voltou a ser ela mesma e as pessoas já nem sabiam mais quem ela era com a depressão? Então eu não concordo com isso que as pessoas mudam sempre após um tratamento de depressão. Mais uma observação. Muitas vezes quando a pessoa está com depressão, eu pelo menos indico um acompanhamento psicoterápico também. E quando você faz terapia, você tem insights, você tem descobertas, um autoconhecimento. E isso pode fazer sim que você mude determinados comportamentos. E eu acredito que essa mudança vai para o melhor. Então, provavelmente essas pessoas que mudaram para melhor, mudaram algumas questões, fizeram autoanálise, fizeram análise e realmente refletiram sobre o seu comportamento. 6. Eu gostaria que você abordasse a diferença entre depressão bipolar e depressão. Nós temos a depressão unipolar, que é a depressão maior, que eu citei no vídeo anterior, né? Se você quiser dar uma olhadinha depois, assistir o vídeo anterior, que eu falo com mais detalhes sobre a depressão. E tem a depressão bipolar também. É difícil para quem está de fora saber qual que é a diferença entre uma e outra. Mas geralmente, para o médico psiquiatra, a gente investiga se a pessoa não teve um quadro de mania. Por exemplo, eu vou colocar aqui na tela, tá, os sintomas de um episódio maníaco, que é do bipolar. Então, a pessoa, vamos supor que ela chegue no meu consultório, ela nunca teve nenhum episódio semelhante a esse aqui do quadrinho do lado, de mania. Não tem histórico de bipolar na família. E ela vem com um quadro de sintomas depressivos. Num primeiro momento, eu vou fechar um diagnóstico de depressão maior. Mas com a evolução do tratamento, com o tempo, ela apresenta um surto maníaco. Então, opa, calma aí. Então, aquele primeiro episódio depressivo da pessoa, mesmo que eu tenha feito uma investigação no passado e não tinha nenhuma fase maníaca, não tinha nenhum histórico familiar, nada, a pessoa teve um episódio maníaco, então eu posso fechar o diagnóstico de um transtorno bipolar. Entre os transtornos bipolar, tem vários tipos, que não vem aqui ao caso no vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu vou abordar sobre o bipolar no vídeo posterior, ok? 7.
Pergunta da Marluce. Muito obrigada, viu, por vocês participarem. A depressão pode evoluir para a síndrome do pânico? O que acontece? A síndrome do pânico é uma síndrome de ansiedade. Também falei aqui num vídeo anterior sobre a síndrome do pânico. A pessoa com depressão pode sim desenvolver a síndrome do pânico, não exclui. Então uma pessoa que tem depressão não significa que ela não possa ter pânico, não significa que ela não possa ter transtorno obsessivo compulsivo, não possa ter decepções nas amizades, não possa ter uma promoção no emprego. Então não exclui, as coisas elas não são independentes entre si. Então uma pessoa com quadro de depressão pode sim desenvolver um quadro de síndrome do pânico. Mas nisso, se ela estiver fazendo tratamento, o médico vai ficar atento em relação a isso, tá? E vai saber distinguir o que está acontecendo. 8º. Oi, eu não sei se eu tenho depressão, pois tenho a autoestima muito baixa. Por mais que as pessoas falem que eu sou bonita, eu me acho sempre gorda, me acho feia. Me ajude, isso é depressão? Não dá para eu fechar um diagnóstico apenas numa única pergunta aqui pela internet. Mas uma coisa que eu posso te falar, a baixa autoestima é muito comum nos quadros depressivos. Seria interessante fazer que você busque, né? Não vou citar aqui o nome, que você busque uma avaliação, né? Passa primeiro com um psicólogo ou com um psiquiatra, faça uma avaliação presencial para a gente ver em relação se essa baixa autoestima está relacionada com um quadro depressivo. 9. A depressão realmente leva a pessoa ao suicídio? Essa pergunta eu achei muito importante, porque a pessoa que tem ideação suicida deve procurar ajuda imediata, tá? Mesmo que você fale assim, tá chamando atenção, ela sempre fala. Não arrisca, porque às vezes ela pode tentar, mesmo que ela não tenha a intenção real de se matar, ela pode provocar algum dano para a sua saúde. Então, leve a sério. Se você conhecer alguém ou se você tiver com sintomas, com ideação suicida, busque ajuda, tá? Eu considero isso um quadro de depressão grave já. Quando a pessoa pensa em suicídio, já pensa em morte, já é uma depressão grave. E aí outra coisa, eu queria colocar outra observação. Nem todo quadro depressivo tem ideação suicida, tá? Isso depende da depressão, da evolução do quadro clínico da pessoa. E por fim, o que fazer quando a pessoa não se dá com quase nenhum dos antidepressivos? Bom, em relação a isso, nós temos muitos antidepressivos. Geralmente, a pessoa ela pode sim apresentar efeitos colaterais. Você pode iniciar numa dosagem menor, né? Então eu acho que assim, não tem como você falar que a pessoa não vai se dar bem com nenhum antidepressivo. Tem várias famílias, vários remédios. O que eu faço, na minha experiência, é começar com dosagens bem pequenas e vendo o que está acontecendo com essa pessoa, se o organismo dela é mais sensível, ou se tem um medo de tomar remédio, se aparece um efeito colateral e a pessoa já fica inibida de continuar com a medicação. Então tem que tentar. Não tem uma bula, né? Não tem como eu chegar sem paciente e vir aqui escrito na tela. Olha, esse antidepressivo é o que eu preciso tomar. Não tenho essa bula, né? Então eu tenho que ir testando. Mas testar não significa que a gente vai colocar um monte de remédio aleatoriamente no paciente. Mas neste caso aqui, a minoria dos pacientes, a gente precisa passar por várias famílias de antidepressivos, tá? Então fica tranquilo. Se você tiver receoso em relação a iniciar uma medicação, avise o seu médico, olha, eu tenho muito medo de ter efeitos colaterais, eu já tomei tal remédio e não me adaptei, por isso que é importante, anote os remédios que você já fez uso. Né? Isso é uma informação muito útil para o médico, né? Porque a gente já pega uma família, então, por exemplo, eu tenho um paciente que não se adaptou com a família dos tricíclicos, né? Que a gente fala. Eu não vou entrar com nenhum remédio dessa família, visto que já teve um efeito colateral importante. E também fale para o seu médico alguma condição clínica que você tenha, uma cardiopatia, pressão alta, problemas de tireoide, renais. Isso também ajuda
ajuda o médico a selecionar melhor qual vai ser a melhor medicação para você. Então, se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder. Clica aqui, ó, na borboletinha, inscreva-se no canal, receba os vídeos, atualizações dos vídeos, e eu agradeço muito, muito mesmo por você assistir esse vídeo. Até o próximo!